Fala pessoal, tudo bem? Diógenes Marques do Mata Cascalheira. Mais um dia aqui de podcast Curva Atípica. Aquela curva que a gente fala, estamos num mês de celebração, né? Que acho que a palavra não é nem celebração, é conscientização, porque é uma luta, porque eu não celebro, eu, como vocês sabem, tenho um pouquinho de raiva do autismo, mas é um mês que nós temos que ainda mais utilizar os holofotes que são oportunos para nós, para que os outros dias, a gente costuma dizer que no dia 2 de abril nós temos um holofote em cima do autismo, os demais 365 dias acabam ficando esquecidos. E para fugir um pouquinho do que a gente tem feito aqui no nosso bate-papo, nessas curvas que a gente fala, pode ver que hoje nenhum papel na nossa mesa, não tem pauta, é um bate-papo leve. Nós vamos hoje entrevistar a primeira pessoa, vamos fazer um bate-papo, na verdade, não uma entrevista, que ela abraçou a causa da inclusão, a causa do autismo, de outras deficiências, sem estar vivendo na pele. E isso é vestir realmente a empatia, é vestir a roupa do outro. E eu, com muito prazer, recebo aqui a artesã Bel Paz. Bom dia. Boa tarde, Boa tarde, Diógenes. perdão, bom dia, já tô ficando louco já. Segunda-feira gravando, quinta-feira nosso episódio saindo, mas é isso, porque a gente já vem de um ritmo de final de semana trabalhando. Corrido. Boa tarde, Bel, desculpa. Para mim é um prazer imenso estar aqui, trazer as CAPs, incluir causas como a do autismo nas CAP. Para mim é uma importância muito grande, é fazer essa causa ser vista quando às vezes ela é só aceita, e eu quero que ela seja vista, festejada, apoiada. É essa a minha mensagem quando eu coloco qualquer coisa nas capivaras. Bacana, mas antes da gente falar das CAPs, que tá aqui até hoje, deixando mais linda a nossa mesa aqui do bate-papo, eu queria ver com você quem é a Bel Paz. Para quem tá nos assistindo, tem uma câmera direta para você. Ela é mãe, ela é filha, ela é casada, ela é esposa. Quem é a Bel? A Bel é filha da dona Júlia, casada com o Wellington, mãe da Adriana, do Júnior, da Isis e do Noah. A produção lá em casa não é só de capivara, filho também teve um amor. E foi assim que surgiu o artesanato na minha vida. Meus 2 primeiros filhos, né, eu tinha praticamente que terceirizar a minha maternidade. E aí meus filhos foram crescendo, eu fui ficando por fora de algumas situações que as minhas 8 horas de trabalho não me deixavam participar. Foi quando eu abri mão da carteira assinada e resolvi trabalhar em casa para participar de cada momento da vida dos meus filhos. Comecei com a costura, a gente fez costura criativa, eu fazia costura de roupa, kits mãe e filha, que foi um sucesso, graças a Deus. Mas há 3 anos para cá eu conheci o artesanato, saí da costura criativa, mantenho a costura, mas nas capivaras. Bel, até nós vamos falar também dessa mãe e filha aí. Final de semana você estava na Mata Cascalheira, você e a Adriana iguais, chamava bastante atenção isso. E isso é legal, é uma relação familiar. Bel, como que surge o autismo, como que surgem as outras inclusões? Antes da gente falar do seu personagem, que quem é de Três Lagoas sabe o carinho, que é o nosso símbolo, né? As capes aí, as capivaras, nossa lagoa maior com tantos animais lá. Lembrando, pessoal, são silvestres, não mexam, não brinquem, que ela vai te morder, pode transmitir alguma coisa. Então tem que cuidar, sempre lá. É para apreciar de longe nosso cartão postal. Como que isso surge? Qual que foi a ideia para surgir, para você fazer identificações? Você esteve, eu quero falar de uma premiação, e algumas feiras que você foi, eu vi uma capivara que está na cadeira de roda, que inclusive está exposta lá no Mata Cascalheira, Isso. A gente não conseguiu trazer, acabei esquecendo. Mas como surge trabalhar isso? Porque são crianças na grande parte, lógico, eu vejo muitos adultos lá comprando, prestigiando, mas as crianças têm um carinho maior pelo símbolo, tudo, e acabam comprando, levando para casa o autismo, levando para casa um do ciclista, ou da cadeira de roda, ou da perninha amputada. Como que surge isso? Para quem ainda não me conhece, em agosto eu tive o Noah, e o Noah ele passou praticamente os 2 primeiros meses de vida dele ali na UTI neonatal. Nesse período, foi um período assim de renascimento, não só para o Noah, mas para mim. Eu não renasci na minha primeira maternidade, eu renasci na 4ª, na do Noah. E aquelas paredes de UTI, ali te mostra muita coisa, muita verdade, muita coisa que é escondida e você não visualiza. É uma coisa que é muito pouco falado, o sofrimento de uma mãe de mãe de UTI. Ninguém imagina o sofrimento que é a gente entrar ali 10 horas da manhã, ter notícia devastadora do seu filho e a médica falar, amanhã pode ser que esteja melhor. No dia seguinte,
E aí a médica tenta te consolar e fala: não, ele vai ter um pico, ele vai ter que chegar nesse pico para começar a melhorar. Então foi na minha dor que eu descobri as CAP inclusão. Porque quando eu estava sendo uma mãe de UTI, a minha realidade aqui fora não tinha perdão comigo. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que estar educada, eu tinha que sorrir para todo mundo, mas ninguém imaginava que eu estava com um filho lutando contra a vida e eu estava num sofrimento total. E da mesma forma que eu tive esse sofrimento que me abriu os olhos, eu sei que as mães de autista também passam por isso. Tanto é que toda vez que eu pego grandes encomendas, eu já tenho mulheres, o pessoal fala assim, por que você não pega para trabalhar 8 horas por dia com você? Eu falo, porque elas não podem. E aí elas passam na minha casa, pega enchimento, pega as capivaras costuradas, leva para casa dela e costura com os filhos dela. Inclusive tem uma que o menino dela tem 18 anos, é um grau muito severo de autismo, ele é agressivo. Então ele não pode ir para minha casa, porque, né? E não tem problema nenhum com isso. Ela leva para casa dela e o trabalho dela é maravilhoso. É uma das pessoas que eu não tenho que corrigir e fazer o retrabalho. Mas aonde que eu vi isso? Eu vi isso naquelas paredes de UTI. Graças a Deus, hoje o Noah teve a superação dele, tá bem. Ele tem, hoje ele ainda tem umas debilitações, porém, hoje ele consegue se sobressair. Mas foi naquele momento. E aí eu falei para Deus, eu não quero inventar. Porque sempre as minhas capivaras tiveram um nome, tiveram uma história. E eu queria manter isso muito vivo. Então, são coisas que acontecem na vida da gente que a gente vê que Deus está direcionando para a gente para outros lados. Aí surgiu a encomenda do Nael. Acho que bastante gente aqui conhece o Nael. Ele tem uma pastelaria. E o Nael tem a perna amputada. E eu falei assim, e ele queria uma capivara. Ele falou assim, eu quero uma capivara. Aí eu falei, eu posso colocar você nessa capivara? Aí ele falou, pode, vamos, todo animado, né? Ele é super bem com a vida. Aí eu cheguei bem fundo, eu falei, Nael, posso colocar a sua prótese na capivara? Eu não acredito que você vai fazer isso. Nossa, quando ele viu a capivara, nossa, o Nael ficou muito emocionado. Depois da CAP com prótese, aí veio a encomenda da CAP cadeirante, que é um sucesso. A CAP cadeirante é inspirada na Catarina, que é uma criança de 10 anos, que nasceu com paralisia infantil. Então, quando a Catarina recebeu uma capivara na cadeira de rodas, com as perninhas, assim... Se identificou, né? Nossa, ela vive com essa capivara, já tirou um monte de fotos. Não te interrompendo, que é um bate-papo pra gente não deixar passar aqui. Tivemos também a encomenda do Laucídio, para quem conhece aí o Perninha Entregador, nós fizemos uma capivara, ele também tem a perna amputada, e eu acho que a pessoa se vê representada, Isso. eu acho que é a maior forma de carinho. Eu confesso, para minha surpresa, eu sabia do teu filho, não sabia da história como era, e como que as coisas vão acontecendo, e é isso, pessoal, que a gente tem falado muito aqui para vocês, a empatia, o colocar a carapuça do outro, a roupa do outro. Infelizmente, a humanidade, o ser humano, ele é muito frustrado. Nós, como os pais, tudo, mas um não olha para o outro, vê a pessoa ali, às vezes, só aquela carcaça, mas por dentro tá arrebentada. E que empatia, que parabéns, Bel, não sabia que você usa o artesanato também para fazer renda para as outras mães, porque o que tem passado muito por nós, e até eu vou abrir espaço para você aí em casa que tem uma história com autismo, alguém que você quer homenagear alguém, quer contar a história de superação, de sofrimento, de falta de rede de apoio, de suporte da rede pública, aqui é o seu lugar. Hoje convido alguns amigos, pessoas da área para a gente bater um papo, mas podem entrar lá no Instagram, @matacascalheira, falar, Diógenes, eu estou acompanhando o Curva Típica e eu quero falar a respeito, quero bater um papo a respeito. Pessoal, não é polemizar, não é criticar, é trazer vez e voz à causa. Como isso aqui que vocês olham aqui na nossa mesa, vou pedir para o João, nosso parceiro aqui na técnica, mostrar. Olha o quanto isso aqui representa. Vocês não têm noção o que é uma criança abraçar uma capivara com um lencinho desse aqui, ó. Opa! Com esse lencinho aqui, deixa eu cortar aqui, ó. Do autismo, o quanto isso representa. O quanto isso aconchega o coração do pai. Vou usar alguns participantes nossos, deixa o coração da gente quentinho. Que lindo, Bel, saber que num momento de tanta dor, de tanto medo de perder, obviamente, teu filho ali, aquele risco. Eu sei muito bem o que é isso. Meu filho agora
surge mais um desafio aí que Deus colocou, vai ter que tirar a amígdala, adenoide, está tendo muito problema com a respiração. E cirurgia é cirurgia, então está na mão de Deus, a gente está lutando, morrendo de medo, mas é isso. Então, cada hora que você coloca, eu brinco que lá na Mata Cascalheira, cada mesa colorida daquela tem um pouquinho de suor e lágrima meu e da Rose. E eu acho que é isso que você traz pra gente. Que legal saber que nesse momento de tanta dor, você deixou o egoísmo, porque é o momento que a gente às vezes quer blasfemar, a gente quer reclamar, a gente acha que tá esquecido. Pelo menos eu penso assim, até você pode, mas eu acho que aqui você fez ao contrário. Mesmo com todo o teu medo, você foi olhar e foi carinhosa. E que legal da identidade, ter a Catarina, ter o Nael, ter o Laucídio lá, o Perninha. São crianças, que foram crianças, na verdade, mas são pessoas que eu tenho certeza que a hora que pega essa capivara e abraça, olhando ela no espelho, ela volta a ser criança ali. Que legal isso. E aí vem, obviamente, na sua parte de artesã, convite para as feiras. Aí. E você começam a levar a capivara, a representar Três Lagoas também, e você recebe há pouco uma medalha. Qual o nome dessa medalha? Conceição dos Bugres. Fala para o pessoal o que significa essa medalha e quantas pessoas em Três Lagoas receberam ela como artesão. A medalha Conceição dos Bugres, no artesanato, ela é um Oscar. Ela é uma medalha, assim, muito conceituada, graças a Deus. Eu fico honrada em ter recebido essa medalha. Eu sei que aqui em Três Lagoas, eu recebi essa medalha e eu sei de apenas mais 2 artesãs que também receberam. Porém, por um produto autoral, esse ano eu fui a primeira. Né? As outras receberam por trabalhos magníficos do artesanato delas, mas a peça da capivara cadeirante, as cap inclusão, foi o que me rendeu essa premiação esse ano. Foi um produto fora da casinha, realmente ele é fora da casinha, ele nasceu num quarto de UTI e Deus colocou aquilo, plantou no meu coração. E nenhuma dessas capivaras, elas são feitas aleatórias. Todas elas eu espero vir a encomenda, porque para mim é tipo assim, uma autorização de Deus, entendeu? O pessoal fala assim, faz uma com deficiência visual. Não veio a encomenda. A dona dela não chegou, o dono dela ainda não está aqui. Vamos fazer Não. Eu tenho que ter o meu cliente, porque é esse cliente que vai dar nome à minha capivara. Serve, talvez, a história da pessoa também. Você bate um papo com... Por exemplo, eu vou lá encomendar algo, como eu já fiz pro Benjamin, surge essa do lencinho que você colocou. Mas você sempre bate o papo com esse papai, com essa mamãe, com essa pessoa, para ter essa inspiração? Isso. Igual a capivara que a gente entregou no final de semana lá na Mata Cascalheira. Sim. A Magali, do ciclismo. Ela esteve conosco aqui no último episódio também. Ela foi um final de semana antes. Foi 2 minutos de conversa. E assim aí você falou assim, Bel, faz uma para ela. Mas você pensa que eu virei as costas e fui embora? Não, eu analisei. Numa leitura ali, o tempo que ela estava, eu lembrei de outras vezes que eu estava na rua, que eu vi ela com o Theo na cadeira, e aí foi só ligando uma coisa na outra, tanto é que ela viu a capivara dela e ela se reconheceu na capivara. Sim, até fazendo um corte para quem não tá entendendo, ela fez, como tá essa capivara de família aqui, João, ela fez a Magali, pessoal, quem quiser ver, tava no último episódio nosso também, só entrar no podcast aí no JL, vai ver a Magali aqui conosco, e ela anda pela nossa cidade, representa também outros municípios, com o Rabicho, o Theo, o filho dela também, autista, tá sempre ali com atletismo, fizemos uma caminhada agora de 4 quilômetros no último sábado, lá na Mata Cascalheira ele esteve, e a Bel fez isso, então até ele usa um óculos colorido, colocou na cabeça da capivara, então essa é a identidade, acho que é muito legal você receber algo que você se encontra, né? Isso. Eu acho que dá uma identidade maior. Bel, estão se abrindo as portas, está começando a trabalhar cada vez mais, mostrando a capivara, as suas capas, e principalmente o meu foco aqui é a inclusão. O que mais podemos esperar? Que eu sei que você está falando, Deus prepara tudo. Acho que foi assim, todo mundo pergunta como surgiu o Mata Cascalheira. Eu não montaria isso, mas foi na dor que surge e hoje lá é pleno amor. Cada pessoa que você deu um presente para a Magali, você vê a emoção, a caminhada por 100 pessoas. Gratidão a todos que participaram conosco na caminhada. Domingo agora, no dia 12, nós teremos uma pedalada. Quem não tem a bicicleta vai fazer uma caminhada novamente. A gente cede o café da manhã, custo zero, pessoal. Na verdade, é um de jejum que nós fazemos. A Bel sempre lá com a família dela. O Mata Cascalheira é isso.
é uma parte. E você está fazendo nas suas peças esse aconchego, o holofote, o olhar. Porque assim, a gente tem muitas portas fechadas. Eu falo como causa autista. E Deus tem me dado muito, graças a Deus, assim, trabalho, oportunidade de eu fazer pelo meu filho e estar podendo estender a mão para outras pessoas. E às vezes não é só o financeiro que importa, é o olhar para o próximo, é a empatia, é você... Às vezes a pessoa só quer um sorriso. Quantas pessoas chegam lá e só quer um abraço? E é o que mais me faz chorar lá, é ver cada mãezinha que chega. E acho que essa luta, essa representatividade, minha causa, eu defendo o autismo, eu não defendo os homens, a gente aguenta porrada. Por mais que os homens mais chorão, igual eu. Mas as mães ficam sempre esquecidas, sejam pela rede de apoio, sejam pelas famílias, seja pelo poder público, seja aí tudo, seja na educação, seja na saúde. O pessoal cobra demais, que são pessoas doloridas, são pessoas que estão extremamente frágeis. Como você falou, eu estava lá com meu filho, morre, não morre, e eu tendo que sorrir aqui, e a vida me cobrando, sabe? Sem aquela, poxa, dá um momentinho. O que o artesanato hoje te entrega, o que você vê no sorriso dessas pessoas e o que você pensa para o futuro com a tua arte? Então, até a Mata Cascalheira, você vê que como que o caminho da gente cruza nos momentos certos, nas horas certas. Havia um tempo que a Patrícia tinha me chamado para a Mata Cascalheira e eu não fui, né? Tinha outros compromissos, acabou que não fui. E aí, quando eu entrei com o projeto da inclusão, quem que surge de novo com um novo convite? Patrícia, amiga, vem, não sei o quê, não sei o quê. E eu fui. E quando eu conheci essa causa, quando eu conheci, assim, a realidade, o benefício daquele espaço, daquele estabelecimento, a inclusão que tem lá dentro, eu faço questão de estar na Mata Cascalheira, sempre que eu posso. Que bom. Tanto é que teve até um final de semana que eu tinha que produzir peça, que eu ia para uma feira. Eu levei meu filho, deixei lá. E eu faço, assim, grandes ações, graças a Deus, tenho muito sucesso nessas ações quando eu faço dentro da Mata Cascalheira. Eu coloco lá capivaras por preços que eu não coloco naturalmente. Mas o que é? Bel, você quer ganhar dinheiro? Não. Eu quero que aquelas crianças tenham a oportunidade de ter uma capivara, que a gente sabe que muitas não têm. Não tem. Mais por exemplo, agora. E, pessoal, isso não é propaganda nem nada. Para todo mundo que fez a caminhada, você estava lá conosco. Divulgamos aqui no último episódio também. Eu abri mão de qualquer pequena margem. Primeiro que lá não é um restaurante. Lá tudo que a gente ganha, a gente volta. Lá, se eu convidar alguém para almoçar, eu pago o almoço, eu pago a minha bebida, eu pago o almoço da minha esposa, da minha família. Porque lá eu sou um provedor. Ah, você é o dono? Não, não sou. Deus me usou de uma forma bem dolorida, que foi me trazer o autismo tão forte para mim. E aí, obviamente, pelo meu hiperfoco, pelas minhas questões também, eu não sei fingir que, não, eu vou usar meu filho. Não, já chegaram para mim e falaram, pô, mas você tá usando a causa? Eu falei, usando para quê? Eu só tenho prejuízo com a causa. Eu tenho prejuízo emocional, eu tenho prejuízo familiar, eu tenho prejuízo financeiro. Então, assim, vou usar a causa para quê? Pelo contrário, tá lá o espaço, que nós temos uma parceria lá, na onde eu Mata Cascalheira, poderia ficar fechado só para meus amigos finais de semana. Não, igual o que nós estamos fazendo, como você falou, lá eu abro mão de tudo. Então eu fiz o almoço para todos que foram na caminhada. Se tivesse o autista, pai, mãe, vó de paterno e materno, R$ 30 o almoço, não paga o custo. Não paga meu custo de limpeza, caseiro, diarista, são 22 pessoas, mas o prazer. Aquele sábado aí depois chegaram mais pessoas, algo em torno de 150 pessoas no sábado, sem nenhuma música, você via sorriso, não tinha um choro. E olha, 90% autista. Não tinha choro, não tinha gritaria. Então, assim, e outros clientes que eu falo, a Mata Cascalheira é focado na questão da causa do autismo, só que é para todos. E o pessoal vê o quão bem você está convivendo com aquelas... São crianças puras, amorosas, são na dela. E essa inclusão é esse trabalho. Então, a gente deixar que o pessoal olha pra gente, acha que só quer aparecer, ou para julgamento. O ser humano é assim. E o autismo também me ensinou a ser um pouquinho melhor. Porque eu era mais imediatista, ou era do meu jeito. Deus catou, ele não derreteu, ele triturou, ele acabou com o meu vaso para refazer novamente. Eis que surge também um novo homem, que eu abri mão de tudo. Vaidade, querer estar em alguns lugares,
querer sair, eu não sei quanto tempo. Eu gosto de uma música sertaneja, eu gosto de um show. Não saio, porque eu prefiro estar com a minha família. E aí isso começa, as pessoas vão afastando, mas é natural esse processo, mas vamos lá. Então, você vai para o Mata Cascalheira, encontra aquele espaço, e a vivência de você também olhar e ver como que acontece com as outras famílias também traz inspiração para você. Traz. Já tem várias adaptações das capivaras de autismo. Antes eu usava uma capivara só. E aí lá na Mata Cascalheira eu vi que não é só aquela capivara que tem que carregar essa causa. Já coloco o lencinho de autismo em todas as minhas outras capivaras. Virão outras capivaras. A Mata Cascalheira está me trazendo uma riqueza no meu acervo de capivaras. Por quê? Ah, Bel, você está usando a dor dos outros? Não, essas pessoas precisam se E lá curar. não tem dor, tá, pessoal? Pensa num lugar que só tem amor e alegria ali. Foi feito na minha dor da minha esposa. E aí nós abrimos. Hoje lá é só alegria. Quem vai lá, quem não foi, eu faço o convite. Se arrepender de ir na Mata Cascalheira, quem gosta de pescar tem área para pesca, quem quer nadar lá no rio tem área. Colocamos um galinheiro agora, porque hoje não tem mais na cidade. Então a pessoa, criança, meu filho mesmo, entra, abraça a galinha, vai pegar um ovo, vai fazer trilha. Então assim, lá o que menos tem é dor. E aí tá aumentando, por quê? Não pense que essas capivaras são criadas num resultado final pagamento. Não, eu me preparo para essas capivaras. Por quê? Porque eu mexo ali no mais íntimo de um pai e de uma mãe. Inclusive, nesse final de semana, eu recebi uma encomenda muito especial, que vai ser uma nova capivara que vai estar saindo por aí. Bel, você está usando a doença dos outros? Não, não estou usando a doença de ninguém. Eu estou colocando o que você acha que é uma doença em arte. Então, o que para você é uma doença, para muitas pessoas aquilo é a realidade delas, é a vida delas. E é isso que eu coloco nas capivaras. Não teria sentido fazer capivaras tão bonitas se elas não levassem significado nenhum. Então, para mim seria muito mais fácil pegar minha carteira e assinar de novo. E eu sou testemunha, pelo contrário, todo mundo que chega lá te passa a característica, tudo e vem um produto. Então é o pai. E eu falo, gente, é reconfortante você pegar, eu vi os meus meninos, e eles também, os bichos são do fogão encerado. E arranca a cabeça, o Bel arrancou a cabeça. Porque são realmente, só que eles divertem, eles dormem com a capivara. Eles brincam, tanto o Emanuel quanto o Benjamin. Os dois, e não é questão, ó, um é típico, o outro é atípico. Só que identifica, quem que não gosta de um bichinho desse aqui? E quem que não quer se ver representado aqui? Isso Quem mesmo. que não quer ver poxa, o meu uniforme, vocês empresários vão apoiar a causa, porque ela tem recebido muita encomenda de gente de fora. Isso. Que eu sei disso. E também ela não vai falar, mas quem tá falando sou eu. A Bel tem tudo, pessoal, para os próximos Jogos Paralímpicos. Nível Brasil, Seleção Brasileira de Paralimpíada, ela tem o nosso mascote lá sendo representado pela capivara. Como que é isso, Bel? E assim, eu sei que você não gosta de falar disso, mas acho que a gente precisa valorizar a prata da casa, a gente precisa dar valor. Seja a causa que eu tô fazendo, cara, não precisa gostar do Diógenes, não precisa... Olha isso aqui, vai lá ver o que é feito de amor, quantas pessoas... Tá aqui o João com a gente também, que já foi, frequenta lá. O quão bem isso aqui faz para as pessoas. Isso aqui, ó, tão simplesinho, você não tem noção o bem que isso aqui faz. E falta, Bel, acho que tem que pôr mesmo, daqui a pouco a tua etiquetinha, tem que ter tua marca. Eu acho que a gente, assim, você tem um pouco, eu sou muito parecido contigo, eu faço muita coisa, não, tem... Acho que isso aqui que eu tô fazendo nesse programa, de ter ganhado esse espaço, de chamar as pessoas, de falar, abraçar o autismo, doar o meu tempo, eu parei, bem dizer, 30% do meu dia produtivo eu dedico à causa autista, eu dedico a correr atrás do problema dos outros. Só que eu não posto, eu não converso, eu não tenho essa vaidade. Quem vive a causa, é igual eu falei, já procuraram, podia fazer, não quero fazer nada, porque eu sou, igual eu falo para todo mundo, eu sou laudado, eu sou PCD, eu sou pai atípico e não vou deixar de ser nunca. Então, para que eu vou usar a causa? Então, a causa foi dada para mim, e isso aqui eu te falo, isso aqui foi dado para você, como dom. Você estava lá produzindo roupa, outras coisas, às vezes não preocupou no rentável e você foi encabeçar isso aqui. Como tá sendo cotada para fazer um mascotinho aí para a Paralimpíada? Maravilhoso, é um privilégio. Eu tô fazendo peças com muito carinho. Isso veio pela Catarina, né?
Pela cadeirante? Veio pela cadeirante. Então, o que que acontece? A Catarina foi um grande presente na minha vida. Receber a foto da verdadeira Catarina foi um presente, tipo assim, Bel, o que você tá fazendo tá dando certo, tá no caminho certo. Então, a ASCAP da Causa Inclusão, para mim, é uma realização pessoal. É onde eu coloquei o que mais me moldou na minha vida, que foi o episódio do Noah. Foi onde que eu abri os olhos para uma coisa que eu não culpo outras pessoas que não vejam, porque a gente não vê se não, Sim. se não, se Tem muita coisa que a não gente precisa doer. viver. Algumas coisas a gente tem que viver para e colocar isso nas minhas capivaras é olhar para essas pessoas e falar, eu te conheço, eu te respeito, eu tô aqui, essa é você. E eu vejo muito isso. Até eu vou postar uma foto que a mãe me autorizou. É um menino que ele vai receber a capivara dele, a professora, o pessoal que trabalha com ele vai receber, que a mãe encomendou para todo mundo. Mas quando eu estava numa feira agora em Campo Grande, que ele falou assim, eu andei isso aqui tudo, aqui que eu me encontrei. Lá no seu stand. Gente, tinha artesanatos maravilhosos, sabe? Artesanato coisa de louco que tinha naquela feira. Mas ele olhou e falou, aqui eu me encontrei. Mas não é, Bel, eu acho que assim, ninguém é totalmente mal e ninguém é totalmente bom. Eu brinco que sempre a gente tem que tentar ser o meio do caminho. E é o que falou, você tá indo tão entregue à causa, meio desprendido, obviamente a gente precisa sobreviver, a gente precisa aferir lucro e tudo. Mas quando se fala da causa, você fala com tanto carinho, tanto brilho no olho, e o bichinho te ajuda. Deus te presenteou com um mascotinho. A capivara por si só chama muita atenção. Chama. E eu acho que a criança, e aí a criança, eu vou às crianças de 20, 30, 40 anos também, todo mundo se identifica. Porque hoje, quem não passa... Igual ontem fizeram uma pergunta pra mim lá na mata, falaram assim, você acha que tá aumentando o autismo? Mas uma pergunta séria, nada... Eu falei, olha, primeiro que é científico, está aumentando, assim como a medicina evolui, está sendo identificado mais. Então hoje é muito difícil, Bel, quem não convive, quem não vive, como o meu caso, eu vivo o autismo por causa do meu filho, ou no máximo se eu olhar para a tua esquerda, duas pessoas, você vai estar muito próximo de alguém que passa pelo autismo. E o autismo, como ele não é uma doença, ele é divergência, ele não tem cara, cada um tem um perfil, tem estereotipias diferentes, cada criança é de um jeito. Só que esse jeito também, independente do que for o autismo, só de falar, ele é autista. E aí mais um recadinho, pessoal, não existe autismo leve. Leve porque não tá na tua casa. Leve porque não é você que tá vendo a crise do seu filho. Leve porque não é sua esposa que tá em prantos quando deixa as crianças deitarem, 9, 10 horas que ela consegue sentar num sofá, às vezes nem tomou banho, a lágrima correndo no rosto, fala, tá tudo bem? Tá? E a lágrima correndo. Então não existe autismo leve. Isso já passa a ser empatia, você entender essa questão. E o autismo judia muito, Bel. O autismo judia, o autismo traz experiências novas pra gente. Como você falou, a UTI lá na sua no quarto filho, na quarta cria, que nasceu ou renasceu uma mãe, a maternidade com tanto peso. E é esse medo, porque fugiu do que você queria, fugiu do normal, fugiu do meu egoísmo, porque eu quero tudo perfeito, Bel. Quero. Eu não quero sentir dor de dente, eu não quero nada, eu não quero... Quem quer dor? Você quer dor? De jeito nenhum. Você quer problema? Alguém quer falta de dinheiro, doença em casa? Ninguém quer isso. Mas vem as pancadas e a gente tem que encarar. E eu acho que uma forma leve que tá acontecendo, e você tá oportunizando pra gente, e isso foi um presente de eu te chamar também, assim, foi a primeira pessoa, não mãe atípica, tá? Mas que tá doando um trabalho, como outras pessoas virão também, tá? Mas assim, que eu tô muito perto, você abraçou também a Mata Cascalheira. Eu fico naquele meu cantinho, eu brinco que eu tenho um escritório e uma mesinha lá embaixo da árvore, mas eu vejo tudo. E eu vejo o carinho com que os clientes falam de você, porque estão lá, falam, nossa, você viu aquilo, olha o jeito, olha aquilo. Eu percebo e eu vejo você também, buscando esses detalhes, essa riqueza. E eu acho, Bel, que a gente precisa lutar mais para que outros espaços, como a Mata Cascalheira, aí eu dou a ideia para os outros comerciantes, e gostaria que você deixasse claro, tem algum custo para você, Bel, algum percentual de capivara que você faz ou deixa de fazer lá, Mata Cascalheira, você gasta alguma coisa? Não. Assim como você que... Esqueci o nome da nossa colega da cerâmica. Samara. A Samara tem ido também, é companheira dela.
expõem, vendeu, não vendeu, elas almoçam comigo lá, não tem qualquer problema. Se você tiver uma arte, passa pela Bel, porque a gente cria alguns padrões, horários, porque assim, não adianta chegar lá, o meu público tá lá meio-dia, a pessoa chegar para montar um stand meio-dia. Mas o Mata Cascalheira é um espaço, não tem como eu falar de inclusão, eu falar de turismo, como que eu não falo de cultura? Então, para mim é tudo muito... Tudo Se junto. você perguntar, diferencia aí turismo e cultura, vai ficar para mim tão perto, lógico, dá, mas assim, não tem como. Como que eu atraio um turista ou um cliente para lá e eu não mostro uma iconografia, um ícone como esse que você criou aqui, assim como a gente tem falado, é minha vontade de colocar uma marquinha Mata Cascalheira, mas não por pôr, mas colocar fotos da nossa Lagoa Maior, do nosso Cristo, da nossa ponte férrea, de ícones realmente, que assim, uma coisa que me mata no turismo, Bel, e na cultura, no artesanato, é você entrar, por exemplo, nós estamos no estado do Pantanal, inegável, mas de Três Lagoas ao Pantanal, você encontra camisas, a grande maioria de onça, tucano, tamanduá, arara. Não, eu acho que a gente precisa iconografar, a gente precisa pôr o que é cada cidade. Quando você viaja, seja no Nordeste, alguma coisa, você não procura algo, ou um restaurante que tenha comida típica, e nós temos que incentivar essa parte. Então, você também que mexe com artesanato, Mata Cascalheira está aberto, pode, a Bel está lá com a gente, desbravando desde o começo, é um espaço, e que outros comércios abram espaço para vocês. Como que está? Tem evoluído, vocês têm as feiras aqui em Três Lagoas, tem a Casa do Artesão, mas os outros comércios ainda tem alguma dificuldade? O comércio tem chamado vocês para exporem também? Então, na verdade, eu exponho só na Mata Cascalheira e no projeto A Rua é Nossa, que é um domingo sim, um domingo Ali na não. Lagoa Maior, os finais de semana, aos Isso domingos. mesmo. Atualmente eu não exponho na Casa do Artesão aqui de Três Lagoas, né? Eu exponho na Casa do Artesão de Campo Grande. Então, lá em Campo Grande tem as peças na Casa do Artesão e no Bioparque. Que legal. Aí, mas é o que eu falo. Aqui precisou, me chama no Whats, pode ligar para a Patrícia me Né, já passa o deixa teu Instagram também, eu contato. vou colocar no Mata Cascalheira também, novamente seu Instagram. Quem quiser te seguir, Bel, quem quiser conhecer seu trabalho, pode ir na Mata Cascalheira aos finais de semana, exceto quando tem alguma atividade sua, mas, pessoal, sábado e domingo, você pode chegar lá 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, a Bel tá lá conosco, até logo depois do almoço, até a gente fechar. Mas quem quiser conhecer mais, qual o teu Instagram, onde que eu te encontro, como que eu falo com você? Tá, o meu Instagram é Capivaras Belpaz, Capivaras no plural. O meu WhatsApp 67 99278 4873. Pode mandar também no WhatsApp da Mata Cascalheira, que o Pode, não, eu pessoal me repasso, passa, eu não tem repasso. problema. Pode chamar a gente no Instagram, lá no direct, tudo que você mandar eu repasso pra Bel. Isso, a gente entrega toda a cidade, a gente manda para fora do estado, para o Brasil inteiro. Bel, próximas feiras, como que... Vamos falar assim, final desse primeiro semestre, segundo semestre, qual a programação? Tem feiras para você expor? Tem alguma coisa fora de Três Lagoas? Tem os Jogos Paralímpicos de Campo Grande, graças a Deus, as Capivaras Inclusão estarão lá. Tem o Inclui Mais MS, em Dourados, as capivaras também estarão lá. Tem o Pantanal Tech, que também a gente estará lá. Agora, na verdade, o meu privilégio não é nem estar nesses lugares. O meu privilégio é levar essa identidade para esses lugares. Eu não sei se você sabe, Diógenes, mas quando eu comecei com as capivaras sempre foram o artesanato fofinho, bonitinho. E aí, o que eu fiz? Eu consegui trazer o selo Mente Pantanal para minhas capivaras. E aí, eu fui a primeira artesã dentro de Três Lagoas com o selo Mente Pantanal. E eu fico imensamente feliz porque depois que eu trouxe o primeiro selo Mente Pantanal, graças a Deus, várias outras artesãs foram atrás. Hoje, o Mente Pantanal, ele é muito bem visto aqui dentro de Três Lagoas. A maioria dos artesãos tem aqui dentro de Três Lagoas. E até vou começar a postar no meu Instagram, que eu não lanço moda, eu lanço tendência. Porque aí surgiu a Cap Iara, que é a mascote da cidade, né? Eu queria ter meu nome nessa cidade, Três Lagoas. Eu queria que falasse de Três Lagoas e lembrasse de mim. E aí eu tinha a capivara digital.
teve aquela votação, escolher o nome da Yara, e eu transformei aquela Yara digital em pelúcia. Então, ficou assim, foi um sucesso incrível. Sou muito agraciada com esse sucesso dessa capivara. Depois que eu lancei a Yara, surgiram várias outras Yaras por aí, por dentro de Três Lagoas. Aí eu lancei a cap com kimono de judô. Graças a Deus, também. Foi assim, depois que eu lancei, surgiram várias. E agora eu tô lançando a capa Inclusão. E eu quero muito convidar. Gente, abrace a Nossa, causa. Façam igual. eu acho que é bem isso. Eu também não tenho esse egoísmo. Não tem. E uma coisa é vaidade, outra coisa é você dar valor ao que você conquistou. Eu acho que você se posicionar e, poxa, eu tenho orgulho do que eu tô. Tenho. Porque não é fácil começar, não. Não é fácil. E daqui a pouco você vai ter 10, 15 anos das tuas capes e vai estar começando ainda. Porque cada hora aprende mais. Eu acho que é isso. E, pessoal, aquele que tiver o teu comércio, lembre-se da inclusão. Ah, mas eu não conheço. Cara, não é problema algum não conhecer de algo. Procure alguém, pode procurar a gente lá, porque eu também estou estudando e aprendendo muito para a gente fazer cada vez mais. A gente tem muitas falhas, muitas melhorias já aconteceram de quando a gente abriu o Mata Cascalheira. Mas pensa um cantinho, pensa na iluminação, pensa no som, tem várias coisas. E você que tiver um produto, isso aqui, ó, não é moda, não é tendência, como falou aqui, mas isso aqui agrega um valor para tua marca que você não tem tamanho. Porque hoje ter empatia, você ter respeito pelo próximo, seja o que for, o idoso, o cadeirante, o autista, o Down, o que for, mas você dar identidade não é usar de marketing, é você realmente, porque hoje falam muito em inclusão, mas, Bel, isso é uma opinião de um pai, a inclusão ainda é muita falácia. É muito... Ah, se você perguntar, a hora que você olha, você vê pessoas falando, igual o dia 2, assim, pra mim é um dia de muita demagogia. Pessoas postando lá, o dia 2, dia disso, dia daquilo, mas... Mas é pessoas que vê a gente na fila do caixa e passam na nossa frente. Então assim, são pessoas que olham a gente torto quando uma criança... Ah, é birra. Até tem pessoas que me perguntam, falou, a criança autista pode apanhar? Eu falo, olha, primeiro, hoje mudou bastante, vou falar da minha época, eu fazia arte, minha mãe dava uma chinelada e tal, mas a criança típica, eu não falo que ela nem precisa apanhar, ela precisa ser visual e você reforçar muito o que ela tá fazendo, porque ela é diferente da criança típica, porque ela não tem noção alguma. Criança já não tem noção. Mas mesmo que for maior, tudo você vai pegar e vai bater, não, você tem que pegar e reforçar o que ela estava dando de errado. Você tem que educar. E graças a Deus mudou muito aquela questão de bater, porque antigamente o pai era meio misto de bater e espancar, né? Porque onde pegava a vara, o chinelo, e eu acho que mudou, graças a Deus tem evoluído muito. E, Bel, eu acho que é isso, você pegar e abraçar a nossa causa. Eu falo aqui, eu tenho certeza que eu estou falando em nome de milhares de pessoas, agradecer do fundo do meu coração de você colocar essa bandaninha, colocar tantas inclusões realmente, e não só colocar por questão comercial, para ganhar o holofote. Não, eu tô vendo que você tá preparado, eu tô vendo que você fala com empatia, eu tô vendo que você fala da causa. Você acabou de falar para nós que o Mata Cascalheira, de certa forma, é uma escola, você observa. E realmente, eu fico dali de longe, eu vejo de tudo, assim, famílias, poxa, você não sabe, ou vocês não imaginam o que é chegar uma mãe e você falar assim, olha, meu filho tem 10 anos, como aconteceu, eu já citei aqui, chegou uma mãe quase, o menino ia fazer 11 anos, ela desde os 5 anos esperando para laudar o filho. A criança se percebia, eu não sou técnico não, mas algum problema motor na fala. E a mãe falando assim, olha, tem pelo menos 6, 7 anos de quando ele começou a demonstrar o autismo. Então, tem 6, 7 anos que eu não consigo ficar 40 minutos quietinha apreciando. Eu falei, ai, que bom, o que aconteceu? Ele falou, não, eu coloquei ele lá na carreta e pude sentar, fui ver o rio, fui passear. Você não sabe o valor que isso tem. E quem não sabe, pessoal, é tão comum como você falou, eu não vivo isso, então eu não vejo. O que é normal, tá tudo bem. Só que você não sabe enquanto você tem. A hora que você não tiver o tempo de descanso, o lazer, o teu filho com saúde, o teu filho necessitando de terapias, como tá lá novamente, mais um dia aqui gravando, mais um dia meu filho na terapia. Deixei ele na terapia, saio daqui, vou buscar meu filho na terapia. Já foi cedo na escola, então assim, é exaustivo. Que bom e é reconfortante a gente ver que alguém está tendo empatia e trabalhando a gente. Muito obrigado, Bel. E eu deixo aberto a você deixar os seus recados, deixo aberto a participar conosco mais vezes aqui também. Obrigada, Diógenes. Eu só queria falar isso, sabe? Quando você vê uma pessoa com uma cara fechada,
Seja, seja gentil. Você não sabe o que aquela pessoa passou 5 minutos antes de você chegar. E lá na Mata Cascalheira, eu vejo, sabe, a gente vê alguns olhares com tristeza, alguns olhares. Não é bem tristeza a palavra, É mas é cansaço, é uma vida exaustão. corrida, cansada. Então, quando você vê uma mãe assim, pensa bem antes de falar, pensa bem. Às vezes as pessoas se acham rainha das verdades. Pensa bem se aquela verdade é o momento de você falar aquela verdade, porque foi isso que me deu um grande acorda quando eu estava lá naquela cadeira de UTI com o Noah, fazendo posição de canguru com ele para segurar os aparelhos que ele tinha que usar no momento. Uma pessoa assim foi tão dura comigo por telefone. Eu tô te falando que eu sou sincera. Eu pensei, não, isso não é sinceridade. Você está falando que você está sendo Falta de ignorante. respeito. Então, às vezes nem toda sinceridade precisa ser falada naquele momento para aquela pessoa. Então, eu gostaria que as pessoas pensassem assim, isso que eu vou falar vai ajudar ou vai desmoronar? Porque eu confesso que quando eu li as mensagens dessa pessoa, eu fiquei tão abalada, que no mesmo dia, só que lá é uma equipe tão atenta, a enfermeira já me mandou para psicóloga, porque ela sabia que eu não estava bem, e eu precisava estar bem. O Noah só tinha eu, né? Embora eu tenha o meu marido, que é um pai muito ativo, mas a gente sabe a diferença do pai e da mãe Não. com um A filho. criança que é a mãe, não tem jeito. É. No momentinho que ela tá vulnerável, é a mãe. Então, no mesmo dia. Agora, é isso que eu queria que as pessoas pensassem. Uma mensagem que eu recebi em um momento tão grande de fragilidade me derrubou, me machucou, mas me renasceu. Por quê? Porque hoje eu já não deixo esse tipo de mensagem. Às vezes eu vejo que é uma pessoa chata, né? Vamos falar a palavra chata. Eu nem abro a mensagem dela. Sabe, se eu não estiver muito bem, eu nem abro a mensagem dela. Então, é isso que eu queria que as pessoas vissem. Igual lá na Mata Cascalheira aconteceu uma situação, eu nem falei antes, mas a criança ficou encantada com a capivara. E aí eu percebi que a mãe não tinha dinheiro para comprar a capivara. Aí eu falei, pode levar a capivara. Aí ela, não, meu marido não tem dinheiro. Sabe, eu vi o constrangimento dela. Aí eu peguei e falei assim, tá aqui meu celular. Você me manda mensagem e você me paga, você faz um Pix para mim depois, mas pode levar. Na verdade, quando eu fiz aquilo, eu encarei aquilo como uma doação, né? Diógenes, ela realmente me mandou mensagem e me pagou a capivara. Então, mas você entende que se eu tivesse só pensado no dinheiro naquele momento, a Você frustração para pensou na aquela criança. criança... E até pra mãe, porque assim. Até pra gente encerrar e não alongar, porque é um bate-papo gostoso. Quando eu falo lá que os sábados eu vou fazer R$ 30 para as famílias atípicas, eu também não encaro como doação e não encaro como prejuízo. Não encaro... Não é. Eu encaro o quê? São famílias que gastam muito com terapia, gastam muito com suporte pros filhos. Gastam tanto porque eu gasto. E aí é duas opções. Ou você gasta o que você tem e não tem, ou que a grande maioria não gasta, não tem, não gasta e deixa a criança totalmente sem atendimento. Essa mãe está fragilizada. Então, essa empatia é importante a gente ter. E em cima disso, pessoal, eu agradeço, Bel, mais uma vez. Estaremos lá final de semana, com certeza, na Mata Cascalheira. Graças a Deus. E, pessoal, é isso. Curva Típica é isso. Mais uma vez, sem pauta. Histórias que vão acontecendo. Entrelaços vão acontecendo. É a Bel que abraçou aqui a causa, já tinha um olhar para a questão atípica, vai para Mata Cascalheira e vira uma escola para ela. Então é isso. Você não precisa ter um roteiro para a tua vida, você precisa estar aberto às mudanças, você precisa estar aberto a um olhar de carinho para o próximo. E é isso que a gente deseja para você ao longo desse episódio, que você tenha aprendizado. Se nós levarmos um pouquinho de calor pro teu coração, um pouquinho de mensagem, de você falar assim, puxa, aquela vez eu fiz tal coisa e eu não sabia que era autista. Reconheceu? Parabéns. É isso que a gente precisa. Vá passando o nosso recado, compartilhe com os amigos. Bel, brigadão mais uma vez. Pessoal, é isso. Até o próximo episódio, final de semana, pedalada na Mata Cascalheira. Segue a gente aí que tem todas as informações. @Mata Cascalheira. Curva Típica volta semana que vem. Valeu.